falar, pode começar? Pode começar. Livro Caminho, Verdade e Vida, FEB, capítulo 73. Disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. Oportunidade. O mau trabalhador está sempre queixoso, quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão. Lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Usa todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhes as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No turbilhão das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos, no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Hoje, na hora da palestra, a Neide estava falando que nós nascemos já com a carteira de trabalho em mãos. Eu achei interessante, porque esse trabalho, né, de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, né, de contribuir para o crescimento da sociedade, melhorar o nosso mundo de provas e expiações. Então, é um trabalho árduo. Então, muitas vezes nós negamos, né, porque a gente só pensa mais no trabalho material. Aí nós nos negamos a trabalhar, mas nós somos obrigados, nós somos constrangidos a fazer esse trabalho tão difícil que é o nosso melhoramento. Então, completa você aí. Então, eu sei que é estranho, né? Geralmente, quando a gente está estudando sobre o espiritismo, a gente tem uma tendência, geralmente uma tendência unânime, de acreditar que as experiências da Terra não vão contribuir para o crescimento espiritual, para o amor e para o desenvolvimento do amor e da sabedoria. Existe alguma coisa estranha no meio dos estudos, e aí eu digo que é estranho mesmo, que tem muito a ver com o nosso psicológico, né? Nós temos um psicológico meio de fuga, nós gostamos de fugir de tudo. Por quê? Porque é gostoso, né? Fugir de tudo é muito bom. Então a gente tenta fugir das situações. Então, por vezes, nós somos atraídos, por exemplo, para uma área biomédica, para uma atividade biomédica aqui na Terra. Só que a Mano já falou várias vezes que a atividade biomédica aqui na Terra, no fundo, ela é uma atividade extremamente complexa de servir em condições extremas. Por vezes o outro está numa dor extrema, numa condição extrema e requer o seu máximo de humanidade para ajudar, o seu máximo de humanidade para servir e requer conhecimentos específicos da área. Você tem que sentar e estudar muito.
entender de fármacos, entender dos medicamentos, entender como funciona o corpo físico, toda a parte de fisicoquímica, toda a parte de biologia por trás do estudo de cada funcionamento de cada célula, como funciona a liberação e as reações químicas no sangue. Então, tudo isso é um cabedal de informações e de compromisso que, sim, é estressante. Sim, é demandante. E, sim, existe um motivo para isso, né? Então, nós gostamos de acreditar, de uma certa maneira, que a vida espiritual é totalmente diferente da vida material. Mas se a gente parar para analisar, não é. Totalmente não é. Então, quando estamos fora do corpo físico, já descobrimos que estamos revestindo um corpo perispiritual. Temos uma outra vestimenta chamada perispírito, que é feito de fluido universal. E esse fluido nós vamos utilizar para interagir com essas semimatérias desses planos. Então, de certa forma, o espírito, que é o ser pensante, que é o psiquismo ali por trás das manifestações, ele não possui uma condição material. Ele não é matéria. Só que ele precisa se revestir de alguma coisa para exercer as funções de aprendizado e desenvolvimento que cada estação de trabalho é fornecida. Então, se estamos no planeta Terra, se estamos na condição de encarnados, vamos precisar, além do corpo perispiritual, que temos que usamos como revestimento, já aprendemos isso, né? O chamado perispírito, o qual é necessário para interagirmos fora do corpo físico ou até mesmo no corpo físico, porque é através dele que vamos alimentar as células do nosso organismo e vamos dar vida a esse corpo físico, né? A esse mecanismo tão belo que foi constituído. Temos que entender que todo esse cabedal de emoções, preocupações, zelo, atenção, é uma atividade de construção para aquela alma. Estamos construindo experiências e já vamos aprender cada vez mais a construir experiências num ambiente que a gente pouco domina, que é o ambiente do bem. Como se faz o bem sem esperar nada em troca? Como que dinamizamos, por exemplo, em toda e qualquer situação, o amor, o verdadeiro amor, como Jesus dinamizou. Então, vamos compreender que temos estações de trabalho necessárias porque precisamos dessa estação de trabalho. Então, por vezes, estamos limpando o chão. Mas você está limpando o chão revoltado porque o chão sujou de novo? Mas ele vai sujar todo dia. Todo dia o chão vai sujar. Aí você vai lavar a louça. Quando você vai lavar a louça vai sujar toda de novo, porque é para isso que ela serve. Nós utilizamos esses recursos materiais para amparar a comida. E a gente não para perceber os detalhes das preocupações de quem desenvolveu o prato. Alguém já percebeu que o prato por baixo ele não encosta na mesa? É só um anel, só aquele aro do anel encosta na mesa? Alguém já parou para pensar por que ele não encosta todo na mesa? Se ele fosse uma superfície totalmente plana, encostando na mesa, rapidamente o seu alimento iria esfriar. Então alguém teve o cuidado, e não tem nada a ver com a beleza, você nem vê. Essa parte de baixo do prato você não vê. E tá lá, ele tem uma concavidade. Alguns são suaves, alguns são mais abruptos, né? mais côncavo, né? E essa concavidade ajuda você a preservar a temperatura do alimento. Mas alguém se preocupou com isso, né? Alguém já pegou uma jarra para botar suco e tentou virar sem ter aquele biquinho do vidro? Então alguém teve preocupação de fazer aquele biquinho para você não ficar, né? Quando for virar a jarra, não entornar pelo corpo, né? Mas geralmente quando entorna a gente fica zangado. Nossa senhora, que jarra horrorosa, que não sei o quê. Mas talvez o projeto da jarra foi feito para girar até um certo ângulo. E a gente não se preocupa em querer aprender a usar aquele instrumento. Leite em caixinha. Quem é usuário de leite, né, em caixinha, sabe que antigamente vinham as instruções de como usar, né, a caixinha de leite. Depois tiraram, porque ninguém seguia. Ninguém segue as instruções de nada. Então tiraram as instruções. Mas as instruções eram simples. Aquela boquinha por onde sai o leite,
Não é para você colocar para baixo, é para a parte superior. Porque você deixar uma região para entrar ar, para poder sair o líquido. Se você tentar completar tudo de líquido de uma vez só, dá aquelas goladas. Gluc, 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 porque não tem como sair um fluido sem entrar outro fluido para ocupar o lugar chamado espaço de ar. Estamos sempre manipulando dois fluidos. Se você vai beber leite, você tem que empurrar o fluido ar para dentro da caixinha. Se não tiver fluido ar dentro da caixinha entrando na mesma proporção volumétrica, né, de 1 para 1, você não consegue extrair o leite. Ele vai sair em golfadas, blub, 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 e aí entorna o leite para todos os lados. E a gente não está prestando oportunidade, não está prestando atenção nas oportunidades de crescimento em relação a tudo que nos cerca, a tudo mesmo. Porque tudo é esse aprendizado. Alguém esteve preocupado de fazer uma caixinha que facilitasse o uso, que não dificultasse tanto. Que antigamente, quem é mais experiente aí, né? Não estou falando de mim, não, né? Sou jovem. Mas quem é mais experiente lembra que as primeiras caixinhas de leite não vinha aquele biquinho para você abrir, nem muito menos de rosca. Era um bico que você tinha que pegar e cortar com a tesoura. E todo mundo cortava e virava logo de bico para baixo. Mas aí todo o líquido sobe, né, e tampou no buraco. O certo era você virar de lado, como estava a instrução na caixinha, mas ninguém leu o manual. Estava a instrução certinho que você tinha que virar de lado e tornar de tal forma que você conseguisse manter o nível dentro da caixinha, não tampando a entrada de ar da caixinha. Então, aí você pensa assim, mas o que isso tem a ver com oportunidade? Alguém se preocupou em colocar as instruções, alguém se preocupou em testar isso em algum lugar, viu que deu errado, viu que espalhou leite para todos os lados. Ele falou, não, eu vou botar a instrução porque eu descobri a forma de fazer aqui e eu não quero que ninguém suje isso em casa, na casa de ninguém. Aí você fica pensando assim, mas é uma atividade comercial, uma atividade material, mas as pessoas se preocupam. Não importa que é material, não importa que é comercial. Por vezes temos sim que ajudar a desenvolver o comércio, temos sim que ajudar a desenvolver as civilizações. Não podemos nos enganar com relação a isso. A civilização evoluiu muito, graças a muitos elementos que a maioria acha que é simplesmente material. Mas zilhões de almas, muitas almas, se doaram para que todos nós pudéssemos desfrutar hoje como o mundo está organizado. Eu não estou vendo ninguém aqui voltando da colheita. Ninguém planta mais, né? Nós utilizamos o serviço de terceiros que estão plantando. Eu não vi ninguém aqui chegando com arco e flecha, tacape na mão, porque veio com a caça, né? Acabou de caçar e está chegando com a caça. Né? E vamos observar diversas pessoas que continuam seguindo por esses esportes porque eles se tornaram exímios praticantes, porque foram séculos desenvolvendo essas qualidades, essas possibilidades, e também utilizando em serviço para o próximo. Ele não caçava só para ele. Ele não pescava só para ele. Então, nós esquecemos que todo o recurso que tem de trabalho aqui na Terra, ele é educativo. É a nossa forma de enxergar a vida é que está adoecida. A maioria das vezes que estamos reclamando de alguma coisa com relação ao trabalho, reclamando de desequilíbrios, tem que analisar se o que a pessoa está reclamando, no fundo da alma dela, ela não está buscando, na verdade, outros objetivos. Ela, de repente, quer ser uma pessoa bilionária. E está achando que está fazendo tarefinhas que não vai gerar uma renda bilionária. Então ela está na atividade errada. E, ao mesmo tempo, queixa-se de quem é bilionário. Então, a gente vive o tempo todo um paradoxo. Né? A gente não sabe o que é na vida material e a gente também não sabe utilizar os recursos da vida material na nossa construção espiritual. Deus não iria colocar cada um de nós em circunstâncias para só perdermos tempo. Não faz sentido. Nós é que não temos a visão de reconhecer qual é a finalidade daquele trabalho. Então, tudo é trabalho. Tudo. Mas eu vou ficar... Olha só, eu sou uma pessoa muito rica, eu vou ficar deitada no meio do nada, sem fazer nada.
Não adianta você ganhar uma coisa chamada pensamento contínuo. O seu pensamento não para. As pessoas tentam fazer várias fugas psicológicas, beber, entorpecente, um monte de loucura. Mas o pensamento contínuo não para. Você vai continuar pensando, você vai continuar se questionando, você vai continuar tentando identificar, afinal de contas, o que é essa tal felicidade. O que é felicidade? Porque você quer trabalhar, você quer se desenvolver, você quer se esforçar, mas na direção do norte. Qual o norte? O norte da felicidade. Aliás, que você quer essa bússola? Que bússola é essa? E quem trouxe essa bússola para todos nós foi o Cristo. Ele veio e viveu exatamente como tínhamos que viver. Então, quando Jesus, de uma forma muito humilde, muito incrível para todos nós, né? Governador de planetas, construtor de mundos, ele chega para o pai dele e pede para aprender o serviço da marcenaria. Isso porque a mãe estava atazanando o juízo dele para ele ser um mestre, um doutor do sinédrio. Que o mais importante, ela tentava fazer o possível para deixar ele bem colocado em relação às habilidades que ele já demonstrava. Então ele demonstrava eloquência ao falar, demonstrava sabedoria, demonstrava compreensão, demonstrava capacidade social de interagir com as pessoas. Não, você tem que ficar no sinédrio. A pessoa tem muitas qualidades. E diversas vezes Jesus chegou para Maria e falou: senhora, minha mãe, eu já não dei prova suficiente da minha ligação para com o Pai? Tipo, não se preocupe com nada disso, não se preocupe comigo, não se preocupe nem com o que eu vou comer amanhã. Deus irá fornecer os recursos necessários, desde que estejamos engajados em produzir durante as oportunidades que vão nos surgindo no caminho. Então, o que ele faz? Jovenzinho ainda, pede ao pai, né, o pai todo feliz, tem até essa narrativa muito bela, né, no livro Boa Nova. Jesus chega então, né, menino Jesus, chega então para o pai, pede ao pai então para que ele pudesse ensinar, né, a profissão de carpinteiro. E assim foi. E eis aí um grande motivo pelo qual o Cristo não foi reconhecido entre os seus, né? Em Nazaré, ninguém acreditava que Jesus de Nazaré era o Messias. Todos falavam, não, esse não pode ser o Messias. Esse é o carpinteiro. Porque acreditava o seguinte, que quem está fazendo um trabalho celeste divino não pode estar envolvido com atividade material normal, convencional. Ele não pode ser pedreiro, ele não pode ser carpinteiro, ele não pode ser médico, engenheiro, advogado, não pode ser nenhuma profissão, nenhuma atividade ele pode estar exercendo. Porque vai estar exercendo uma atividade material, isso é contra o divino. Aonde está escrito que isso é contra o divino? Então, Emmanuel vem trazer para todos nós uma visão totalmente diferente do que a gente consegue compreender. Ele deixa bem claro que o que é o bom trabalhador. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que ele recebeu. Então, ele está o tempo todo tentando compreender com grandeza. Com grandeza. Olha, esse negócio de todo dia cai poeira no chão e a gente tem que varrer, tem alguma coisa estranha. Porque a gravidade da Terra é 9,81 a nível do mar. Né? Se você sobe uma montanha, a gravidade é um pouco menor. Mas a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tem alguma coisa estranha. É tão intensa que até as partículas mais pequenininhas, elas se depositam. Isso não é comum em outros planetas. Tem alguma coisa estranha. Tem algum ensinamento aqui estranho, porque se eu estou num ambiente, 60% da poeira que eu tenho que varrer é minha pele, a minha pele cai e eu não vejo. Cai no chão. Se eu não varrer a casa, 60% da poeira que está ali não é poeira de terra externa, é sua própria pele. É só você botar 4, 5, 6 pessoas numa casa, você vai ver quanto tempo você vai ter que varrer. Você vai ter que varrer com uma frequência muito maior. Mas não é a pessoa que está trazendo poeira, é metros quadrados de pele humana se desprendendo e depositando no ambiente. E se você não limpar adequadamente, daqui a pouco dá barata, aparece uma série de micro-organismos que foram criados para fazer o quê? O ciclo da matéria de renovação a nível de micro-organismos. E aí a gente tem que ficar se perguntando por que
existe esse padrão de repetição dessa tarefa. Então, talvez eu sempre vou estar executando, então, de má vontade. É possível que eu nunca esteja feliz por estar fazendo aquela tarefa. É possível que eu nunca tenha aquele sentimento mais profundo, né? Aquele sentido, o sentido mais profundo de compreender a oportunidade de toda e qualquer atividade. Toda e qualquer atividade. Então, existem diversas pessoas. Lógico que eu não gosto dos exemplos ao inverso, né? Mas os exemplos do inverso, às vezes, chocam a nossa realidade. Quando você escuta uma pessoa que não tem braço, não tem perna, e aí pega e pergunta a pessoa, pô, qual é o seu maior sonho? Pô, meu maior sonho é poder me virar numa cama. Pô, meu maior sonho era poder contribuir para limpar um chão. E é estranho, porque às vezes a pessoa teve várias encarnações, que ela tinha essa disponibilidade, e ela não queria exercer. Tá contra o mecanismo de treinamento do planeta. Como você pode ficar contra? Que você tem que buscar, na verdade, qual é o sentido profundo que aquela oportunidade que você recebeu, de ter aquela incumbência, o que ela está desenvolvendo em você. Como é que eu posso olhar para aquela atividade e valorizar ainda mais? Então ele deixa claro, o bom trabalhador, ele valoriza todos os elementos. Nem um ou dois, não. Todos. Todos os elementos colocados em seus caminhos. Todos. Ele é um cirurgião que cuida, vai fazer um cirurgião do coração. Mas ele está preocupado de compreender todos os mecanismos e os elementos que Deus aguarda a ação correta e edificante dele, seja operando um coração ou varrendo o chão. Porque ele também tem que varrer chão quando chega em casa. Por vezes não ele, uma outra pessoa varre, mas por vezes, num fim de semana, ou um dia que ele não tem ajuda, ele se vê na obrigação de varrer o chão. E ele vai executar. Se ele for um bom trabalhador, ele vai executar tentando compreender o sentido profundo. Porque não independente da casa, todas, sem exceção, precisam de manutenção. O nosso corpo físico precisa de manutenção. Se você não se alimentar direito, se você não adequar o sono, alimentação, exercícios físicos, exercícios mínimos do seu corpo físico, você não tem a chamada saúde fisiológica. Não tem. Alguma coisa vai desandar. O intestino começa a reagir mal, outra coisa começa a reagir mal, e você começa a compreender que você está pecando, no seguinte sentido: não estou executando a manutenção básica, né, do meu uniforme de trabalho. Então, temos que compreender esses recursos. E ele deixa claro como respeita as possibilidades alheias. Ele não está preocupado com as possibilidades alheias. Respeita profundamente. Ele não depende de estação nenhuma. Olha, eu gosto de trabalhar só no verão. No inverno não gosto de ir para a rua, não. É frio, tem chuva, eu vou reclamando e volto reclamando. Eu odeio o ambiente assim, eu odeio assado. Então, é igual as questões com relação ao amor, ao perdão, à tolerância. Olha, eu só faço isso tudo em condições CNTP. Ninguém pode reclamar comigo. Quando que você está em paz? Quando eu estou sozinho no meio do nada. Ué, mas aí é uma exigência muito alta, né? Você quer ficar em paz só se você estiver no meio do nada, sem nada ao seu derredor? Isso não é paz, né? Isso é exílio. Você saiu do contato humano e foi para o exílio. Então isso não é paz, isso é isolamento. Então nós temos que compreender que ele igualmente planta com o mesmo entusiasmo no frio e no calor. E o que é mais interessante, além de ser um grande amigo da natureza, sem demagogia, sem bobagem, todos nós, hoje em dia, temos um problema gravíssimo. E quem é da área técnica olha para as situações hoje sendo divulgadas na mídia, dá vontade até de, sei lá, chorar, porque parece que querem desconstruir a humanidade. A humanidade levou milênios, eu diria até muito mais do que milênios, para alcançar a capacidade de pegar um fluido chamado petróleo, refinar, conseguir a gasolina que tem uma altíssima densidade energética para produzir trabalho. E, de repente, alguém resolveu condenar e extirpar ele da sociedade imediatamente. Tentaram fazer isso na Alemanha. Hoje a Alemanha voltou a construir usinas de carvão, que polui muito mais do que a gasolina.
consumir mais diesel e muito mais gás natural. Tudo que ela tentou do ponto de vista energético, de planta energética, atrapalhada e na correria para atender demandas, deu ruim. Só que é uma escolha que ninguém se responsabiliza. Hoje a Alemanha depende, 60% da energia da Alemanha é dependência de mercado externo. E ela tinha energia nuclear, ela tinha recursos suficientemente capazes de motores, de combustão, enfim, os mais variados recursos. Então, por vezes, antes de reclamar, o certo é como eu devo me adequar a esse consumo atual. A gente tem que parar com essa mania de tudo que é destruir. Por exemplo, vamos parar de consumir madeira. Quer parar de poluição? Para de consumir alumínio. Para de consumir aço. Antes de querer parar de consumir gasolina. Para de querer consumir produtos de outros países. Porque, né, você movimenta basicamente só o que tem de navios viajando no Atlântico e carregando carga, é um pequeno país poluindo. Só de navios. Você tem que navegar com motor diesel. Não tem outro motor para tocar navio. Não tem. Não existe. Então, quando ele diz aqui que o bom trabalhador é amigo da natureza, ele é amigo da natureza, mas sem demagogia. Sem demagogia. Hoje temos uma estrutura funcional que nós dependemos da produção de uma série de recursos. Né? Todo mundo criticando como que se usa as florestas. Ué, então vai para a Europa, vai para um lugar frio e constrói uma casa de cimento. Quero ver. Você entrar numa casa de cimento e não desencarnar à noite. Que inclusive vai ser um suicídio indireto. Como é que você vai construir a casa se não for de madeira? É o recurso mais em conta e que mais prático para você aquecer a casa. Então, quem vive num ambiente que fica menos 20, menos 10 do lado de fora, que é basicamente temperatura de geladeira, de freezer, frigorífico, vai ter que bolar um esquema de conseguir preservar o calor dentro do ambiente. Com certeza não vai ser com a condutividade térmica, o qual exibe as nossas paredes aqui de cimento. Né? A maioria das pessoas não sabe por que os tijolinhos que nós compramos aqui no Brasil, ele é furado. Alguém sabe? Porque quando você coloca massa em ambos os lados, você deixa ar represado ali dentro. E por vezes eu vejo pessoas enchendo de massa dentro do furinho. Mas o ar é o melhor isolante térmico. O melhor isolante térmico que você possa desenvolver é o ar. Quer promover o máximo de isolamento térmico? Cria parede dupla. 2 paredes com uma camada de ar entre as 2 paredes. São as obras antigas da década de 70, década de 60. Então, essa questão de ser amigo da natureza, tem que tomar cuidado, tá? Não é aquele amigo da natureza que é basicamente uma pessoa que quer destruir a forma de vida atual humana e dizer que está tudo errado e que ela sabe exatamente qual é o jeito certo de agir. Não é isso. Ele é amigo da natureza com a seguinte lição, que ele aproveita as lições da própria natureza. Ele tenta estar sempre buscando estar em equilíbrio com a natureza. Toda a Europa já sabe o que aconteceu quando desmataram tudo para construir casas. Acabou. Não deu tempo de fazer replantio. E o replantio, a árvore não cresce do mesmo tamanho. Deu ruim. Hoje, 60% a 80% das florestas residuais que tem na Alemanha são territórios privados. Alguém foi lá e comprou a floresta para preservar aquele nicho, porque sabia que, dependendo da questão de governo, desmata tudo mesmo, acaba tudo. Então, é uma questão também de demagogia, né? Não, eu amo a natureza, mas que todo mundo morra de frio, não tem problema nenhum. Então, vários idosos da Alemanha desencarnaram, porque não tinham condições de pagar a conta de aquecimento. A conta para você... Né, a gente aqui não gasta energia elétrica para aquecer a casa. A maioria das casas vive uma temperatura razoavelmente constante o ano inteiro. No verão, muito quente, alguém quer jogar um ar-condicionado e tal, sabe o valor que é da energia elétrica. Mas imagina você ter que aquecer uma casa inteira, um cômodo inteiro, onde lá fora às vezes está menos 10, menos 15, e você tem que botar aqui dentro menos 15 mais 30, né? Ou mais 20. Você quer deixar 20 graus, então dá 35 graus de diferença. Você tem que aquecer o ar
numa diferença de temperatura de 35 graus. Gasta muito mais energia do que você pegar uma temperatura que está a 38 e jogar para 20. O delta T de temperatura é muito menor que a gente vive, né? Para ter que reduzir. Mas como é que você chega para essa pessoa e fala, olha, vamos ter que sobretaxar, porque vocês estão gastando muita energia para aquecer casa. Não foi acontecendo na Alemanha, as pessoas desencarnaram dormindo. Os idosos aposentados não tinham como manter o custo da energia, que aumentou demais, né? Começou a ficar muito sofisticada, né? Não pode ser energia nuclear, não pode ser energia baseada em outros produtos naturais, como o próprio minério, o carvão mineral, não pode ser isso, não pode ser aquilo, restringir ao máximo, a energia ficou muito mais cara. Ué, mas aquele idoso não vai receber mais por isso, pela sociedade ter feito uma escolha por energia mais cara. As pessoas devem estar preocupadas primeiro em ter uma energia mais barata. Como é que a gente pode criar uma forma de energia mais barata, menos impactante para a natureza? Mas o mais barato tem que vir primeiro, porque os idosos vão desencarnar no inverno, né? Então, é uma situação difícil, né? Então, esse é amigo da natureza não é essa nova situação que nós vivemos hoje, né? Vamos acabar com o uso de combustível fóssil. Mas 1 litro de gasolina você faz muito trabalho. Ah, mas o motor elétrico é muito mais eficiente. Mas você está transferindo a responsabilidade da produção para a geradora de energia elétrica. Então, em um tanque de combustível, você conseguiria fazer 10 mil trabalhos. Num conjunto de baterias, você só consegue fazer 5 mil. Esse é o drama. Ah, mas é muito mais eficiente o motor elétrico. Mas a diferença de produção vai aumentar, vai demandar mais geração de energia elétrica para produzir, né? Esse mesma quantidade de energia, para executar a mesma quantidade de trabalho. Trabalho é trabalho, né? Então, temos que tomar muito cuidado aqui. Aqui não é essa campanha hoje que existe no mundo, não, tá? Essa campanha esquisita que tem no mundo, tem que mudar tudo. Toda hora quer mudar tudo, né? Todo mundo sabe que, né, teve aquela... Quem acompanha, né, quem é da área de refrigeração. Não, esse gás destrói a camada de ozônio. Olha lá, a camada de ozônio reduziu. Na verdade, é bobagem. Quem produz ozônio na nossa camada, na estratosfera, é uma reação que tem com o Sol. Quem gera, quem transforma O2 para O3 é o Sol. E tem uma condição cíclica. Interpretaram mal essa condição cíclica, falaram que deveria ser ligado a essas condições de alguns gases de refrigeração. O que aconteceu? Todo o planeta teve que mudar todos os gases de refrigeração. Uma nova patente, um novo proprietário de patente, um novo proprietário de motor compressor. Então, existia algum interesse escuso ali, ninguém pode fazer nada, quem é poderoso tem bomba atômica, e ficou por isso mesmo. Então, não é esse amigo da natureza que ele está falando aqui não, ok? Ele é amigo da natureza de tudo que está à sua volta. Ele está preocupado com o vegetal, ele está preocupado com o reino mineral, ele está muito mais preocupado com o reino hominal. Entre salvar uma árvore e salvar um ser humano, é lógico que ele vai salvar primeiro o ser humano. A natureza divina exclama e exige essa preocupação nessa escala. A vida humana é milhões de vezes superior, demanda milhões de vezes cuidado da nossa parte do que cuidar de uma árvore. Okay? Não estou falando com isso para destruir a árvore. Não é isso. Mas, igualmente, não é o que se divulga na mídia, de forma geral, sobre a campanha massiva de querer mudar o mundo e impor essa nova forma de vida, independente, doa quem doer, né? Então, esse é amigo da natureza, ele é amigo de tudo como naturalmente deveria estar ocorrendo. E tudo que nós vivemos contrário à natureza como nós fomos constituídos, não faz sentido. Então, tudo ele está com bom ânimo, ele está feliz, ele aproveita todas as lições, todas, sem exceção, e encontra o quê? Na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita, igual contentamento. Então, por exemplo, uma professora. O exemplo de professor é lindo para isso. A aspereza para poder criar a semeadura é danada. Você acha que a criança não vai aprender a ler?
E você se esforça, ensina matemática. Vai ensinar matemática para alguém, que é uma nova linguagem. A matemática, então, é uma desgraça para você ensinar para alguém. A pessoa não está acostumada a viver a lógica correria que é hoje, né? Hoje em dia, o livro de matemática é basicamente um caminhão de entulho. Ele joga um monte de fórmula, um monte de condições, encosta o caminhão, joga na cabeça de alguém e fala: você tem que aprender. Se vira, corre. Tem prova amanhã, hein? Depois tem teste, hein? Vamos lá, tem prova, teste, vamos embora. Se vira, tem que responder assim. O método é assim. Não explica por que tem, por que tinha essa preocupação, da onde veio isso, por que se originou isso, o que isso aplica na vida, como que aplica na vida, qual é essa relação com a natureza. Aliás, essa nova linguagem chamada matemática, ela consegue traduzir a natureza? Como? Então, a própria educação, o professor tem que se virar nos 30. Porque quem determina como o professor vai trabalhar é um guru que vai criar uma metodologia, que é um super ultra papa pedagogo, que vai escrever o livro e vai dizer: você tem que dar página 1 a página 80 em 2 meses. Mas se vira. Então o professor, ele tem uma aspereza estranha para semear aquela informação. Então essa semeadura e essa aspereza é em toda e qualquer atividade. Toda e qualquer atividade. Não importa qual que você está fazendo. Se eu só cuido do lar, se eu só cuido de criança, se eu estou trabalhando, construindo prédio, se eu estou montando um foguete, não importa. Vai existir um dia a dia pesado de aspereza e semeadura até você alcançar o júbilo, ou seja, aquela alegria da colheita. De ver o resultado do que você se esforçou durante décadas virar algum resultado. Às vezes durante várias encarnações. Por vezes todo mundo fica preocupado em fazer semeadura para colher agora, para daqui a 2 dias, mas às vezes está semeando para daqui a 30 encarnações. Então, não importa. Ele está feliz por estar contribuindo na semeadura e feliz da mesma proporção quando vê o resultado. Exatamente igual. O contentamento é igual. Então, nesse sentido, a lição do mestre reveste de uma maravilhosa significação. No torvelinho, ou seja, no turbilhão das incompreensões do mundo, a gente não tem que ficar aguardando o reino do Cristo como realização imediata. Não tem como. Mas a oportunidade dos homens é permanente. Para quê? A colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Ah, mas eu vou edificar na minha vizinhança. Eu vou brigar com fulano, Beltrano haja mal. Não! Faz você o melhor. Nossa, eu não tolero lixo na rua. Ué, baixa para pegar, ué. Nossa, eu acho isso aqui tão feio. Olha só, essa rua tá tão feia. Essa parede toda desbotada, essas calçadas toda torta. Compra cimento. Conserta todas as calçadas. Simples assim. Nossa, não tô vendo flores aqui nessa região. Podia ter flores. Planta você, qual o problema? Tem alguém te segurando? Tem alguém te amarrando na cadeira assim? Não pode. Você não vai cuidar. Eu conheço um grupo de senhores, né? Até um muito amigo meu, a atividade que ele desenvolve todo final de semana, todo sábado à tarde, ele vai em todos os lugares específicos do Rio de Janeiro, ele e um grupo, para plantar árvore nas cidades. Ele vai na praça, planta árvore. Vai lá, primeiro tem um grupo que desenvolve mudas, né? Faz a muda crescer, vai até um certo tamanho, depois eles vão com o carro de madrugada e vão plantando árvore, botando suporte, independente da prefeitura querer fazer isso ou não, ele está lá fazendo. E muitos poderiam falar: pô, mas isso não é obrigação do Estado? Isso não é obrigação da prefeitura? Então, nós estamos o tempo todo terceirizando tudo que é obrigação nossa. Só que vai chegar um momento em que vamos desencarnar e a gente perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Mas você queria plantar, planta. Você queria visitar um asilo e ajudar, conversar, ser paciente com alguém, dar uma atenção para alguém, vai lá e visita. Tem ninguém te segurando. Vai lá, tem várias campanhas. Visite o asilo, visite não sei o quê, auxilie. Campanha do quilo, campanha de cesta básica, Cruz Vermelha, né? Medicina Internacional de Apoio na África. Ué, cadê? Vai, ué.
Então a oportunidade existe de apoio, de socorro, e você vê que existem sim pessoas anônimas que não dá ibope, ninguém nunca ouviu falar delas. Elas estão espalhadas pelo mundo, tentando contribuir, melhorar a qualidade de vida e os recursos de todos, porque ela fica feliz em exercer essa função, né? Então, os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. Então, ele não está falando aqui o que é esse trabalho redentor. A maioria pode entender o seguinte: não, meu trabalho redentor é ficar falando do Cristo. Ficar falando, falando, falando. É o que Jesus fazia? Não. Quando ele esteve aqui conosco, ele trabalhava o tempo todo. Trabalhava o tempo todo. Agia na vida material o tempo todo. Com todos, sem exceção. Então, o que está acontecendo, né? Por que a gente quer se desvincular da matéria e achar que vamos viver uma vida espiritual agora? Como se a vida espiritual não tivesse trabalho, né? Se você vai ler lá, pega e lê o livro Nosso Lar, né? Uma cidade espiritual, terra a terra, é nada superior. Nosso Lar não é uma cidade espiritual superior, é uma cidade espiritual intermediária, intertempo, né? Basicamente, não tem nada de sofisticado e avançado. Então, quando você chega lá, você tem que trabalhar. Não, mas lá tem um tal de bônus horas. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Que absurdo, onde inventaram isso? Ué, mas aqui na Terra também, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Não, mas eu sou contra. Eu quero transformar o planeta Terra. Eu vou acabar com esse negócio de trabalhar 8 horas por dia. Vamos trabalhar só 4. E o resto vamos nos divertir, curtir a vida doidado. Ué, mas quando você desencarnar e você for para o nosso lar, lá você vai ter que trabalhar 8 horas por dia, né? E aí você vai descobrir que uma das construtoras, auxiliadoras e construtoras do nosso lar, ela tem bônus horas de 1 milhão de horas. 1 milhão de horas. Ela esteve diretamente em contato com Cristo no desenvolvimento do nosso lar. Não é um espírito qualquer que doa 1 milhão de horas, porque ela doou mais de um século da vida dela em serviço a terceiros, em nosso lar. Então, é esse nível de predisposição, de produzir e servir em toda e qualquer circunstância, que a gente tem que desenvolver. A gente precisa dinamizar isso na gente. Em quê? Em tudo. Em tudo. Em todas as circunstâncias. Eu estou realmente me pondo à disposição para ajudar em tudo? Né? Eu vi uma louça lá para lavar, eu fui lavar. Eu vi uma coisa para varrer, eu fui varrer. Fulano, quer ajuda aí? Tá fazendo um bolo? Não vou ajudar só a comer, não. Tô dentro, vou te ajudar também a bater o bolo, mexer o bolo, o que puder. Eu vou tentar não atrapalhar, porque eu não conheço muito isso, mas vou te ajudar. Então a gente tem que dinamizar. Isso sim é trabalho redentor. É quando a gente quer botar nossa alma em serviço. Não, não podemos imaginar que o trabalho redentor aqui é um trabalho de meditação, que vai ficar orando pelo bem do próximo e da maravilha do mundo, parado no ócio. Não existe isso. E quem descobriu isso rapidamente foi Simão Pedro. Simão Pedro, quem buscar lá no livro Paulo e Estevão, vai compreender a história do cristianismo nascente. Foi chocante. Ele ficou na berlinda, em situação difícil. Todo mundo começou a debandar. Ficou ele e Tiago. E ele tinha aquela postura, tinha aquela certeza absoluta que o Cristo não queria que ele abandonasse aos necessitados do caminho, que chamava de quê? Filhos do Calvário. Esses são os filhos do Calvário, nós temos que ajudá-los. Eram pessoas doentes, maltrapilhas, não sei o quê. Aí todo mundo fica lendo essa história, só que esquece que eles não tinham recurso quase nenhum. Então eles tinham que carregar lata d'água na cabeça para poder trazer água até o doente, para limpar a ferida. Mas limpar a ferida o quê? Com prece? Senhor Jesus, limpa a ferida aqui, Senhor. Não, é na mão, é raspando pus, na mão. Raspando assim, ó. Curativo, cuidado, fazer uma sopinha. Fazer a sopinha como? Mediunicamente? Pareceu sopinha? Não, você tem que ir lá, picar os alimentos, lavar bem a vasilha, fazer uma sopinha como faz hoje, não tem diferença nenhuma.
Não tem diferença nenhuma. É isso que é o chocante da história. Porque todo mundo acreditou. Não, mas Jesus não iria apoiar isso. Isso é um trabalho redentor. Isso é um trabalho inútil porque é material. É? Não é não, hein? Não é não, hein? Ainda mais se você fizer com alegria, com boa vontade, com o interesse de realmente servir a todos, com alegria de estar podendo fazer. Mas quando? É o dia de hoje. É o agora. É esse o ensejo bendito de servir. Servir o quê? Qualquer coisa que esteja à sua disposição. A qualquer coisa mesmo. E quando as pessoas ficavam melhores lá, estavam adoecidas e ficavam melhores, o que eles faziam? Ajudavam os alimentos, a produzir alimentos, ajudavam outras pessoas que chegavam precisando trocar atadura, fazer curativo. E às vezes tinha 40, 80 leitos. Imagina 80 leitos sem recurso, nada, sem nenhum recurso. É impressionante. Impressionante. Porque era um trabalho hercúleo. Com certeza eles tinham que fazer plantão lá de 12 horas. 12 por 36. Iam fazer até escala. Gente, vão ter que. Você não pode todo mundo dormir e deixar o pessoal passando febrão na madrugada. Quem teve criança pequena sabe disso. Você não pode. Você começou com febre 1 da manhã, você pode ter certeza que você não vai dormir. Ah, tá 37. Mas você tem que esperar ver se vai evoluir. Se passar de 37,5, você tem que medicar. Mas você não pode botar uma máquina para fazer isso automaticamente por você. Você vai ter que ficar de vigília. Revoltado? Zangado? Não, feliz por estar podendo servir ao próximo os cuidados médicos necessários. Não porque simplesmente já fizeram isso por você. E fizeram. Não porque simplesmente quando você esteve doente ou pequenininho, com problema, cuidaram de você. E cuidaram. Mas porque você agora quer fazer um trabalho redentor. É um novo estado psicológico. Você quer servir em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Aí qual o nome dessa experiência? Bem-vindo ao planeta Terra. Você vai ser obrigado a uma série de situações onde nós somos compelidos mesmo, né? A exercer as atividades que nós exercemos no dia a dia, porque é o mínimo da manutenção da vida. Se você não executar o mínimo da manutenção da vida, esse trabalho mínimo, você não tem uma boa qualidade de vida fisiológica, psíquica, mental. Você não consegue nem sequer se equilibrar. Então nós temos que entender que esses recursos que ele está tratando aqui para a gente, de oportunidades, de trabalho, não é para desconfigurarmos o que é o trabalho no dia a dia da vida. Ah, mas eu não sou funcionário. Ah, mas você está sempre trabalhando, sempre servindo. Não importa em que recurso existe. Você tem saúde, você tem consciência. Primeiro, você tem consciência. Você tem um pensamento contínuo. E você tem, se você não pode fazer nada fisicamente, você pode dar bons conselhos. Você pode orientar, você pode incentivar. Fulano, você consegue. Vai lá, não desanima. Você tem como contribuir em todas as circunstâncias, né? Recentemente tem um americano, esqueci o nome dele, que ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele é um dos maiores palestrantes nos Estados Unidos. E ele mesmo falou, poxa, eu nunca pensei que eu pudesse um dia ser um palestrante, para motivacionar, ser motivador das pessoas, porque eu não tenho perna nem braço. E ele conta a história dele, a dificuldade, a alegria que ele está ali, conversando com eles, para incentivar eles, para não desanimar, vamos lá, não se esforcem. Porque toda e qualquer atividade que nós executamos é para todos. Me formei em advocacia, para todos. Me formei em medicina, para todos. Me formei em, sei lá, cuidados com a madeira, né? Eu sou uma pessoa que faço manutenção em madeira, é para todos. Eu sou aquele técnico que faz manutenção em geladeira, para todos. Ele está servindo a todos. A troca financeira é o que tem que ser o menor dos problemas. O maior dos problemas tem que ser o quê? O meu bom ânimo em fazer bem feito, em fazer feliz, em poder exercer toda e qualquer função e atividade feliz por estar servindo ao próximo, por estar servindo a outra unidade divina chamada próximo. Então nós temos que mudar a nossa forma de enxergar o trabalho. Você vê na história moderna, os grandes filósofos que pensaram e escreveram um monte de abobrinha
um monte de coisas alucinadas sobre o trabalho, Emmanuel discorda. Emmanuel discorda. É justamente o oposto. Não, você tem que se revoltar contra o imperialismo, contra isso, contra aquilo. Ele está falando para você servir, ama e serve. Que adianta você se revoltar para querer mudar uma situação agora que você sabe que vai levar décadas para se modificar. E vai se modificar. Inevitável. Aquele que é patrão vai reencarnar como funcionário, fica tranquilo. Ele humilhou, ofendeu, maltratou, não tem problema nenhum. Aquele mesma unidade vai estar em contato com outras fontes, de possíveis fontes de ofensa, de humilhação. Tudo é aprendizado, tudo, sem exceção. Então nós temos que mudar nossa forma de enxergar a vida. Então o convite do Evangelho, o convite da Boa Nova, essa boa notícia, é: viva uma vida mais completa, mais harmoniosa. Viva uma vida diferente. Porque Jesus deixou bem claro: ainda não é chegado o meu tempo. Por que ainda não é chegado o tempo do Cristo? Porque ele não pode estar aqui continuamente. Estamos num estágio muito básico ainda da evolução. Nossa vontade ainda não é boa. Ele deixa claro: temos que desenvolver a boa vontade e desenvolver os sentimentos. Não há nada que não se possa transformar, esculpindo, né, o nosso mundo íntimo com sentimentos transformados e com o cinzel da boa vontade. Então, grandes esculturas e grandes construções e reformas são possíveis de ser executadas. Mas o nosso momento é agora. Né? O nosso momento é agora. Enxergarmos que tudo que está no universo manifestado é para nos educar, é para nos transformar, é para o nosso progresso. Mas eu não entendo assim. Então você que não está entendendo como funciona esse mecanismo. Se pesquisar, se correr atrás e olhar com mais cautela, vamos perceber, né? Então vamos fazer a prece? Vou fazer a prece porque já estamos aqui no finalzinho do tempo. Falei demais. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando os Teus ensinamentos, estudando o Teu Evangelho, os Teus exemplos de amor e paz, sempre feliz, alegre, mesmo apenas com uma par de sandálias simples, uma anágua, um sobretudo e mais nada, sem posses materiais, mas assim mesmo, compreendendo que tudo pertence a Deus e que tudo que Deus constrói aguarda igualmente a nossa cooperação de amor, de bondade, de justiça, de equilíbrio nas nossas conduções da vida. Pedimos assim, Senhor, para darmos iniciada a reunião do estudo da noite de hoje do Livro dos Médiuns. Que assim seja. Então, pessoal, Tá ok? Então, isso aqui foi só para te dar aquela conversinha rápida sobre o que já conversamos no I 77, ok? Então, mesmo com relação aos sonhos, a pancada, como a gente sabe que é a manipulação da atmosfera terrestre, né? Você faz uma variação de pressão no ar, você promove o som. Então, o mesmo som de pancadas que existe numa casa, escutei um som, parece uma tuk-tuk, parece que tem uma batida na laje, parece que tem uma batida na madeira. Ele está replicando um som que já se propagou naquele ambiente, que deixa um rastro para trás e que ele pode replicar, reutilizar aquilo que já ocorreu ali. Né? Ele não pode criar um som novo. Eu vou criar um som de sinfonia, a não ser que ele escutou em outro lugar e vai manipular o ar para isso. Mas ele precisa ter, pelo menos, tido um contato inicial com esse som. Né? Então, item 78. Vamos lá. Os incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam em nada, né? Ainda objetam, contestam, negam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. E realmente, a gravitação é uma lei. Todas as partículas do planeta estão submetidas a essa lei. Não importa qual tipo de partícula, se é matéria ou se matéria está envolvido por essa lei gravitacional. Responder-lhe-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Né? Em segundo lugar, que, sendo real o fato,
pouco importa contraria ela todas as leis conhecidas, circunstância que só provocaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Então, até mesmo no ambiente da física, da química, todo dia todo mundo se surpreende com uma nova descoberta, uma nova forma de interpretar a manifestação natural, né? As ciências naturais estudam as ciências divinas, como é a manifestação divina no espaço, na argila, no átomo, sob qualquer circunstância, né? Então, acabamos de explicar uma dessas leis, ou seja, ele deixa uma explicação clara. Existe um outro fluido que é manipulado e que se contrapõe a esse fluido. Então, por exemplo, acho que a maioria aqui já deve ter soltado balão, né? Na minha época de criança, eu soltei muito balão. Todo mundo soltava balão. E toda criança ficava incrível, achava magnífico, né? Você botava o ar quente dentro do balão e o balão subia. E já se levando pipa, levando caixa, levando um monte de coisa, bucha, uma coisa pesada. Como é que tinha aquela potência toda de levantar, né? E todo mundo ficava maravilhado, né? Toda criança adorava fazer isso. Balão pequenininho ou balão grande, não importa. E é incrível, né? Uma buchinha pequenininha, você aqueceu o ar ali dentro, não deixou esse ar quente sair para o lado de fora, a densidade de ar é diferente, então o ar que está quente, ele é mais leve, ele tem menos massa específica, ou seja, massa por unidade de volume. Ué, se ele é mais leve, ele sobe, é inevitável, já que o restante da atmosfera está mais pesado no entorno do balão, por isso o balão sobe, por esse fenômeno de empuxo. Mas esse empuxo é proporcionado pela diferença de densidade entre o gás que está ali dentro e o gás que está fora. Então, o mesmo acontece com outros gases, né? Gases ainda mais leves. O hélio é mais leve que o ar. Então, se você encher alguma bexiga com balão de gás hélio, ele vai automaticamente flutuar. Claro, até uma certa altitude. Depois dali não passa, mas sobe. Dependendo do tamanho que você coloca, aí sobe bastante. Do volume, né? A quantidade de volume que você coloca naquele balão. Então, já compreendemos isso, né? Ninguém vai achar sobrenatural. Claro, se você volta 1000 anos atrás, enche o balão de ar quente, começa a voar por aí, todo mundo vai achar que nossa, o cara é um deus. Você é chamado de Deus e tudo. Vai ter um dia que quando você voltar para a Terra, tem um monte de gente ajoelhando, achando que você é um Deus divino. Mas ele que não conhece a propriedade de manipulação dos fluidos, né? Depois que ele conhece, perdeu a graça. Então, ele deixa claro, acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. Então existe ainda uma resistência daquelas pessoas que querem ouvir o desenvolvimento científico, o desenvolvimento natural de compreensão da vida natural diretamente de outro espírito aqui na Terra, encarnado, né? Ele comenta, de modo que se o espírito de Arago era um espírito muito famoso na época de Kardec, François Jean Dominique Arago, ok? Não tem essa explicação no texto, não, por isso que eu deixei aqui em preto. François Jean Dominique Arago, 1766 a 1853, que ele se formou, era um físico, era astrônomo, político e francês, né? Então, ele sendo essa personalidade que todos compreendiam, ele era um grande contribuidor para a área da física, para a área da astronomia, para a área da política, claro que todos iriam respeitar a opinião dele, quer dizer, naquela época, né? Hoje em dia já não sei. Todo mundo ia respeitar a opinião dele sobre apresentar uma nova lei natural, né? Uma nova interpretação da vida natural. Então é isso que ele comenta. De modo que, se o espírito de Arago, vivo na Terra, houvesse anunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas,
desde que vem do espírito de Arago morto, é uma utopia. Por que isso? Por que isto? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir, né, se transformar a opinião da pessoa. Entretanto, como tal objeção, essa réplica, essa contraditória, pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes a resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam. Isto é, abstraindo por instante da teoria da animação fictícia, essa animação provisória. Aí vem o item 79 que ele vai dilatar esse processo. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Então, todas as pessoas que aqui no Brasil, né, todo mundo já usou panela de pressão. Né? Panela de pressão, ela aumenta a pressão ali dentro 3 vezes a pressão atmosférica. 3 a 4 vezes a pressão atmosférica. É 4 vezes maior a pressão do que a pressão atmosférica. Se do lado de fora está 1 atm, lá dentro está 3, 4 atm. Né? Qual é o objetivo da panela de pressão? Você permitir que a água ferva a 130 graus. Não tem nenhum outro objetivo. Você não usa vapor. A maioria das pessoas não percebem isso, mas quando você está manipulando a panela de pressão, aquele vaporzinho que sai de cima, aquela pecinha que tem um peso conhecido, ela na verdade é uma válvula que equilibra a pressão lá dentro. Então, o ar está gerando vapor, está pressurizando. Para não explodir a panela, aquele peso contrabalanceia a pressão. Então, aquele peso é calibrado. Se cair aquela peça no chão e faltar pedaço, ou agregar massa, você corre o risco de operar a panela de pressão da forma equivocada. Né? Ela pode explodir ou nunca chegar na pressão que deveria, se estiver faltando massa. Se estiver faltando massa, a pressão interna vai ser menor. Por quê? Porque ela vai conseguir levantar com facilidade e vazar a pressão interna para a atmosfera. Né? E não vai conseguir mais alcançar os 3, 4 atm. Né? E você demora mais tempo cozinhando. Então, o processo da panela de pressão é você acelerar o cozimento. E realizar o cozimento de qualquer produto, né, é você agregar água no produto. É você injetar água. Quando você pega um arroz, você vai comer um arroz, você injeta água dentro do arroz. E você faz isso a uma certa temperatura, o qual permite que aquela matéria chamada arroz absorva a água. Depois de você cozinhar o arroz, está cozidinho, se você largar em cima da mesa, muito tempo, ou no chão, ele volta a ser o arroz grão, sem estar cozido, ele fica duro de novo. Toda a água sai de novo dele e evapora. A água vai para a atmosfera. Então, ninguém consegue abrir uma panela de pressão quando está pressurizada. Não tira esse gancho daí não, porque a panela vai abrir a tampa. Não tem como abrir a tampa. Você não vai conseguir abrir a tampa. Você não vai nem conseguir girar a tampa. É uma pressão absurda, é uma força ali absurda. É só você fazer um cálculo, né? Você pega 3 atmosferas, né? Imagina que essa é a pressão manométrica ali dentro, 3 atmosferas. Bota para Pascal, né? Para megapascal para te facilitar as contas. Calcula o diâmetro da tampa em milímetros quadrados. Newton por milímetro quadrado é megapascal. Aí você vai saber exatamente o valor ali real da força que está sendo exercida. Você tem como calcular a força. Quantos quilos, quantas toneladas tem de carga naquela tampa. É uma força sensivelmente elevada. Né? Você vai multiplicar a pressão vezes a área e você vai ter a força. Né? Já que força sobre área é igual a pressão. Então você passa a área para o outro lado, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, você vai ter a força. Então, você não consegue abrir a tampa, uma pressão muito grande. E o que promoveu o vácuo? É só a diferença de 1 atm. Qual é a pressão no espaço?
menos um ATM, zero, não tem uma atmosfera, não tem uma coluna de ar pesando sobre ninguém. Nós nos acostumamos, né? Estar com vários e vários quilos de ar sobre cada um de nós. Nós nos acostumamos. É como o peixe que está na zona abissal. Todo mundo achava que não teria como ter vida na zona abissal, mas ele já se acostumou naquela pressão. Ele vive tranquilamente naquela pressão aquática, porque entra água dentro dele e fora dele. Então está tudo estabilizado. Da mesma forma conosco, né? Tem ar fora, né? Dos nossos pulmões, mas também tem ar dentro dos nossos pulmões, na mesma pressão atmosférica. Então, essa força que você tenta depois levantar uma tampa, depois de ter feito essa questão do vácuo, é porque naquela outra região está menos uma atmosfera, né? Então, é uma força, dependendo da área, da campânula, você não consegue levantar, né? É isso que ele está explicando, ok? Sobre essas máquinas pneumáticas. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com maior facilidade. Por que o ar que ele fica por baixo contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime? Todo mundo já deve ter feito isso em piscina de criança, né? Se você não tem aquele sifão, tem aquela piscina de criança, você enche um tubo em U, né? Enche de água, tampa, vai lá e coloca na piscina. Você faz o quê? Um meio condutor contínuo, água a água, e começa a bombear. Como é que tá bombeando? Ué, porque toda a área da piscina, vezes a pressão atmosférica, só está lutando contra o quê? A outra área pequenininha do tubo, né? Vezes a pressão atmosférica. Então a força é maior para ejetar o fluido. Ele bombeia. Né? Lindo manipular fluidos. Né? Todos nós já fazemos isso aqui na Terra, esses princípios mais básicos. Né? E temos que aprender para poder manipular fora do corpo físico. Não deixa de ser diferente fora do corpo físico, alguns recursos de potencialidade de manipulação de fluidos. Né? Então, todo exercício que fazemos aqui na Terra, o simples fato de esvaziar uma piscina com um sifão, tem um sentido, tem um ensinamento, tem um aprendizado. Né? Temos que aprender a ver a oportunidade, porque essa manipulação de fluido, como é que ela funciona, ela tem um princípio útil em outras circunstâncias, em outras atividades. Então vamos lá. Deixe-se entrar o ar pela campânula e pode ser levantada com maior facilidade, porque o ar que ele fica por baixo contrabalança o ar, pela parte exterior o comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente, ou seja, presa no suporte, por efeito da lei de gravidade. Agora, comprime-se-lhe o ar no interior, desse-lhe densidade maior nesse ar, né, que é a do que está por fora, e a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Então hoje, poxa, você bota, né, você tem um cilindro hidráulico, você levanta prédios. Todo mundo já viu isso, né? Você pega um cilindro hidráulico, você levanta um prédio. Cilindro hidráulico, você levanta um carro como se fosse nada. Né? E a única coisa que você está manipulando do outro lado é aumentando a pressão de um fluido. Você aumenta a pressão do óleo e você levanta um carro. Você produzir uma força danada. Né? Claro, com um pistão com uma área bem grande. Né? Você quer promover força. Você quer aumentar a área. Mantendo a mesma pressão. Né? Uma pressão, sei lá, 10 vezes a pressão atmosférica. Numa área grandona, você faz toneladas de carga. Né? Mas vamos lá. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio. A guisa, né, a feição, a modo, a guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo de água. Por que então o fluido universal, olha a visão de Kardec, por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação, ou seja,
a anulação, né, da lei de gravidade. Então, conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não. Pois então, não negueis a realidade de um fato apenas por não o poderdes explicar. Então, Kardec tem um pensamento muito elaborado, né? Muito flexível com relação à forma de enxergar a vida. E quando ele recebeu, e lembrando, hein, essa não era a explicação dele para o fenômeno. Quando o espírito São Luís explica para ele em detalhes, dentro do que ele podia absorver naquele momento, como ocorria a manipulação fluídica para que ocorresse o fenômeno físico, ele tinha uma outra ideia. Ele realmente acreditava que o espírito desencarnado, através da sua vestimenta chamada perispírito, pudesse fazer algo em que manipulasse diretamente, como nós manipulamos com o braço. E ele fala, não, ele não tem mais braço. Ele impregna aquela matéria com o seu próprio fluido universal, que é a sua constituição do seu perispírito, mistura com o fluido que excede, né, que está a mais no médium, que também é uma outra parcela, uma outra variabilidade do fluido universal, uma outra característica específica do que ele vai doar, para promover certas manifestações, né, certas atividades. Ok, pessoal? Eu acho que o item 80 a gente pode, 80 e 81 a gente vai na próxima então, tudo bem? Alguém tem uma dúvida até aqui? Eu sei que ficou muito técnico agora essa parte, mas acho que deu para entender o pensamento de Kardec, né? Sobre essas alegações com relação à manipulação da matéria. Mas se alguém for com alguma dúvida, por favor, vamos lá. Alguém? Eu perguntar assim. Toda essa questão, né, da manipulação, de deixar bem esmiuçado, né? Sim, sim. Mas vamos lá, Maria, pode perguntar isso. A Maria queria perguntar alguma coisa. Pode perguntar. Alô? Alô? Eu queria... Sim. Oi, dá para ouvir? Sim, agora estou ouvindo. Está ouvindo? Sim, agora sim. Está vendo? A questão... Agora sim. Essa questão dos fluidos, eu não sei se tem a ver em relação... Até, assim, uma explicação, né, seria possível. Eu peço. Quando a gente sente no corpo da gente, às vezes, determinadas pessoas, quando se aproxima, até em locais, está dando para ouvir? Sim, estou ouvindo, perfeitamente. Alô, está dando? Perfeitamente, escutamos tá. perfeitamente. E que a gente se sente assim, extremamente agitada. O fluido tem a ver como se, assim, é como se a gente estivesse sugando do outro, que a gente se sente assim, tão elétrico, mas não é elétrico, eu pensei, será que tem a ver com fluido também? Não, com certeza, com certeza, em algum nível, tem a ver com fluido, porque você está sentindo no corpo físico, né? Você está sentindo na sua sensibilidade do corpo físico alguma alteração, porque você não tem como relatar percepções além dos seus sentidos, né? Então você pode descrever como formigamento, descrever como se fosse uma descarga elétrica, uma alteração do sistema nervoso central, uma agitação, N descrições, mas sempre a ver, você vai estar percebendo isso no corpo físico. Sim, você está intimamente ligada, né? Todos nós estamos intimamente ligados com o nosso fluido universal, o que reveste cada um de nós. Nós estamos coesos, em coesão completa. Nós que pensamos, que sentimos, que temos opiniões, que temos pensamentos, nós, espíritos, que nós não somos matéria, nós nos revestimos aqui para estar aqui nesse planeta como uma semimatéria. Ela é diferente em número e grau de uma pessoa para outra. Não existe duas pessoas iguais, com o mesmo fluido vital, com o mesmo fluido universal que reveste, que é chamado de perispírito, né? Esse perispírito, ele varia aos montes entre N situações, né? Mesmo encarnado e desencarnado.
Varia, não é igual para um para outro, né? Porque varia da condição que cada um está, que cada um está animando, que cada um está exercendo a própria vontade, e em que circunstância a pessoa se encontra, né? Então, com certeza, aquele que é médium, nós vamos descobrir isso quando entrarmos no próximo capítulo, nos outros capítulos, que ele vai detalhar mais ainda sobre toda essa sensibilidade, essa capacidade de interação fluídica do médium com todas aquelas pessoas que ele interage, né? Por isso que em diversas reuniões mediúnicas, reuniões de obsessão, é sempre ventilada a ideia: não trate os médios psicofônicos, não trate as pessoas que têm a psicofonia desenvolvida como aquela pessoa que tem como ficar lendo a vida das pessoas e você fica assediando a pessoa para saber a opinião da pessoa, né? Porque eu vou perguntar a opinião dela, mas é a opinião de 2, 3, 4, 5, 6 espíritos. Não é assim que funciona. Esse assédio está tentando meio que drenar a energia do outro de uma forma inconsciente. Então, aqueles que são um pouco mais espiritualizados nesse sentido, não busca assediar médium nenhum, porque o médium ele não tem nenhuma diferença com relação a nenhum outro espírito do planeta. Nenhuma diferença. Inclusive, já descobrimos que não existe nem sequer variação moral, né? Você não precisa estar num estágio moral de grande elevação para ter mediunidade. Muito pelo contrário. A mediunidade é outorgada, é uma outorga divina. Não tem nada a ver com responsabilidade ou capacidade moral. Um grande criminoso, um grande artífice do crime pode ser um grande médium. E ele está usando para o crime, não tem problema nenhum. Ele vai responder por isso, ele e o grupo todo. Mas na produção da mediunidade em si, né, como fenômeno natural da vida, ela obriga todos nós a estarmos ainda mais interligados. Né? Então, muitos de nós acreditamos assim: existe paz interior isolado. Não existe. Quem vive no lar com 1, 2, 3, não se importa quantas pessoas, a pessoa às vezes chega desequilibrada em casa, não chega bem. Você vai perceber esse desequilíbrio. E às vezes não é porque tem espírito desencarnado junto com a pessoa, não, porque espírito desencarnado tem um monte de tudo que é lugar. Mas não tem a ver só com presença física, não. Às vezes é o outro encarnado que está num estado de agressividade, está num estado de revolta, está num estado de repúdio, e a pessoa utiliza o próprio fluido vital, o próprio fluido universal, que é o próprio perispírito, manipula outros fluidos com a própria consciência em desequilíbrio e arremessa para todos os lados. E todos sentem esse efeito. Inevitavelmente, todos vão sentir esse efeito. Da mesma maneira, quando você está num lugar, né, numa comunicação mediúnica, chega um espírito de altíssima envergadura moral, há todo um trabalho de socorro e assistência a certos grupos, você pega ali aquele reflexo, aquele lampejo de luz, de bondade, de amor, você sente aquela coisa. Nossa, parece que você está em outro estágio, né? Você se sente super leve, super, né, bem. Você se sente super bem, super envolvido com aquelas vibrações de amor e de carinho, né? Que aquelas almas manifestam e nutrem e alimentam as outras pessoas com esse amor. Então, o mecanismo é o mesmo. Esse mecanismo que você está sentindo, que todos nós sentimos, é o mesmo, até se tornar espírito puro. É o mesmo, não muda nada, zero. É sempre essa mesma manipulação fluídica. A diferença é que a gente passa a refletir melhor as luzes divinas, a ser um espelho melhor, né? A gente passa a querer refletir outras imagens, né? O pensamento, né, que tem a ver com a geratriz do espírito, a maior geratriz do espírito é a geração do pensamento. E o pensamento é como se fosse um grande espelho. Quanto mais límpido, mais reto, mais plano, melhor ele reflete a luz divina. E é claro, como é um espelho, você pode direcionar para onde você quiser esse espelho, né? Você é livre para direcionar. Então tem horas que a gente direciona para coisas de crítica, né? A gente se entra no psiquismo da população
entra no psiquismo de um certo grupo político, entra no psiquismo, você vai refletir aqueles pensamentos. E aí você quer refletir esses pensamentos? Você pode chegar na hora e falar, puxa vida, isso não pode gerar bons resultados, puxa vida, que Deus ampare essas pessoas, para que eles possam ser bem instruídos, bem amparados, que eles possam se permitir receber uma inspiração divina para melhor conduzir a vida, que é uma grande responsabilidade que eles estão à frente. Afinal de contas, estão recebendo oportunidades de atuar, às vezes representando o povo, representando pessoas, representando organizações, né? Então, tem pessoas que são responsáveis por uma empresa, às vezes tem 100, 200 funcionários. Alguém é responsável por criar um pensamento de uma criança, num jovem, ou até mesmo num adulto, né? É muito fácil a gente convencer as pessoas a promover o mal. É muito difícil convencer alguém a servir no bem. Então, esse convencimento, ele não parte só por palavras e lógicas e consenso, parte também desse fluido, nós manipulamos, né? E aí vamos entender pessoas que são grandes magnetizadores. O que significa ser um grande magnetizador? As pessoas que conseguem manipular fluidos através do pensamento, da gesticulação. A pessoa começa a falar, todo mundo para, fica olhando. Mas aquela pessoa veio com esse potencial para promover o bem. Mas às vezes a pessoa está agindo, né? Ah, fulano fala tão bem em público, mas já cansou de levar milhares de pessoas para o buraco. Entendeu? É esse o gargalo. É esse o grande problema. Já empreendemos muito mal esses recursos. Mas Deus não se cansa de nós, de jeito nenhum. Muito menos o Cristo. Continua nos fornecendo recursos, porque ele sabe que ainda estamos naquela de aprender por tentativa e erro. Né? A gente não despertou ainda os nossos sentimentos para laborar, né, um estágio psíquico mais moderno, mais sofisticado, que foi o que ele apresentou para os capelinos aqui na Terra. Né? Boa parte do que Jesus estava falando não era para a gente, tá? Eu sei que é duro de ouvir isso, mas a gente está muito atrás no processo evolutivo. Ele estava falando para os capelinos. E estava dizendo, ó, vocês capelinos vão ter que guiar essas civilizações agora, em meu nome. E muitos acreditaram, e acreditam ainda, né, que nós é que temos que guiar os outros. Como é que cego vai guiar cego, né? Não tem como. É lógico que aqueles espíritos mais experientes, mais maduros, que já estão há mais tempo no processo evolutivo, com muito mais encarnações do que a nós mesmos, eles possuem mais recursos para melhor guiar, né, a humanidade. Então, sim, esse fluido nós manipulamos continuamente. Inclusive, quando nós chegarmos nos detalhamentos sobre a mediunidade, e vamos ter que estudar um pouquinho essa parte de fluidos, para poder ambientar a parte do vocabulário, né? Para a gente entender por que tem essa variação de fluido vital, fluido animal, ectoplasma, tem um monte de nomes, né, que Kardec utiliza, que às vezes nem foi ele que criou, né? Alguns desses nomes não foi ele que criou. Ele absorveu da literatura especializada científica da época. E vamos tentar resgatar, fazer um estudo, um desses estudos a gente para e faz só para esse enfoque, né? De atentar para compreender essa nomenclatura, porque nomes são difíceis, né, a gente abstrair e absorver o conceito por trás. Mas sim, o ser pensante ele está o tempo todo manipulando esse fluido. Inclusive, o nosso pensamento produz matéria fora do corpo físico. Espíritos podem ver você produzindo matéria com o seu pensamento. Então, imagina o pensamento desequilibrado. Ele não desliga, né? Ele não desliga esse pensamento contínuo, não desliga essa produção de desequilíbrios, de enganos, de erros, de equívocos. Não desliga, né? Esse é um grande problema. Mas sim, o médium, ele sente, ele é um pouco mais sensível a isso, né? Por isso que o médium é recomendado bastante a terapia do passe, né? A terapia do passe é fundamental para reequilibrar essa estrutura psíquica, mas muito mais essa estrutura do perispírito, né? Do perispírito. Se você está mais tempo passando pela terapia do passe, facilita esses momentos que às vezes vão ter embates, e às vezes a maior parte dos embates não é na mesa mediúnica.
É isso que eu estou tentando detalhar. Às vezes, a maior parte dos embates que o médium produz é fora da mesa mediúnica. Ele está se desgastando a semana toda, se irritando, não sei o quê, ficando zangado, ficando não sei o quê, frustrado, não sei o quê. Esse país não vai para frente. Pô, Deus esqueceu da gente, hein? Esse mundo não presta, hein? Só com visão negativista, só com visão pessimista. Tudo reclama, tudo bom é o famoso, aquela expressão popular, né? Tudo bom e nada presta. Não, tudo é bom, mas nada presta. Então, aí vive esse desgaste emocional, vive esse desgaste fluídico. Você está gastando, torrando, tendo um desgaste fluídico pesado com relação a isso. Aí quando chega na mesa mediúnica, você recebe mais ajuda do que realmente está em condições de realmente servir, né? Então, é esse o problema. Então, para alguns médios psicofônicos de maior intensidade, existem regras de conduta que eu, particularmente, passei a orientar e a viver, né? Não se comenta a vida de ninguém. Ninguém, zero. Zero. Não, aconteceu isso com fulano. Graças a Deus, deixa com ele, muda de assunto. Ah, mas não, muda de assunto, acabou. Não fala de ninguém. Não aqui. Fala lá no Galileia, não tem problema nenhum. Antes da reunião de desobsessão, você pode falar sobre... Anota o nome de todo mundo, chega lá, tu fala, conversa, bate papo sobre os outros. Aqui não, cara. Em casa não. Porque estamos interligados. Nós não temos uma consciência mais profunda do grau de interligação que nós temos uns com os outros. Existe um problema. Quando estamos estudando a doutrina espírita, nós não entendemos como é a manifestação divina, ou não queremos entender. Temos uma dificuldade de perceber essa manifestação divina. Por quê? Tudo é interligado, tudo, sem exceção. Vai ter uma ajuda, vai ter um equilíbrio, vai ter um problema, está tudo interligado. Então, por vezes, está ocorrendo desencarne coletivo do outro lado do mundo, está sendo reestruturado o equilíbrio energético do planeta, consumindo fluidos de outros lugares. Não dá para vocês desenvolver fluidos com estalar de dedos. Não existe milagre. É isso que a gente tem que começar a entender do ponto de vista de fluidos. Não existe milagre. Se tem N pessoas que têm que reencarnar como médiuns, e eles são doadores de fluidos, sem saber, e isso ocorre naturalmente, é porque há uma necessidade para isso. Então, se Deus outorgou que numa reencarnação, sei lá, de 8 bilhões de pessoas, 6 bilhões vão ter que ser doadores de fluidos, há uma necessidade para isso. Se na próxima década pula para 4, pula para 3, pula para 8, há uma necessidade para isso, mas nós não participamos desses planos mais aglomerados, né? Nós não temos capacidade de pensar em grandes aglomerados, né? A gente não consegue. Nosso cérebro é limitado para isso. A gente não consegue pensar, por exemplo, que um pensamento desequilibrado tem que ser amortecido por outros 2, por não sei quantos 10. A gente vai achar que isso é uma loucura, que isso não tem fim, que isso não vai funcionar. A gente começa a ficar com medo e acha que não vai funcionar. Mas espíritos de mais alta envergadura têm uma confiança tão profunda em Deus que sabe que tudo se equaliza, tudo se harmoniza na criação divina. Então ele tem certeza absoluta que tudo vai funcionar. É o oposto de nós o tempo todo, né? Então a gente tem que ter essa compreensão como médium que essa unidade chamada planeta Terra, né, essa unidade vibracional, nós podemos estar, temos que estar, né? Estamos interligados a ela, é inevitável. Temos que estar vibrando de forma diferente. Se todo mundo quer falar com ódio, você tem que desejar muito mais falar com amor. Porque você quer agora estar do lado do Cristo, contribuindo para transformar o desequilíbrio. Não com mais desequilíbrio, mas com mais equilíbrio. Por isso que é tão difícil e demandante para todos nós, né? Cada vez mais a mediunidade vai ser uma propriedade mais fundamental e mais coesa, né, da estrutura social, cada vez mais intensa. Daqui a 1000 anos vai ser muito mais intensa a mediunidade, né? Muito mais complexa. Então, e observamos isso em crianças, né? Tem criança em escola passando mal, com problemas mediúnicos graves. E criança pequena, estou falando abaixo de 18 anos. E alguma pessoa pode falar assim, como é que Deus não está vendo isso? Né?
Poxa, deixou desenvolver mediunidade aí numa criancinha. Que irresponsável esse tal de Deus. Que a gente às vezes quase que comenta assim, né? É uma coisa meio estranha, porque há uma necessidade. Há uma necessidade. Quem disse que aquele espírito ia ficar muito tempo na Terra? Né? E quem disse que na fase adulta ele iria aceitar? Ele iria aceitar estar com aqueles reflexos mediúnicos. Talvez se suicidasse, como se suicidou há 3, 4, 5, 6, 7 vezes atrás. Mas naquela fase da criança, ele é um processo de ajustamento. E ele está confiante que os pais e toda a sociedade vai ajudar e vai amparar. Porque todo mundo tem que ser copartícipe com a vontade divina. Mas a gente tem que tentar ser criativos. Por que Deus está permitindo isso? Qual o objetivo? O que ele espera de cada um de nós? Como eu devo ajudar nesse sentido? E, por vezes, a gente quer transformar tudo na marra. A encarnação da pessoa tem que ser com distúrbio mental. Tem que ser com distúrbio mental. Ela precisa passar por isso. Ela precisa passar por isso. Que esse espírito precisa. E a gente quer ficar questionando. Não, isso não pode ser vontade divina. Isso não pode ser vontade divina, não. Eu vou transformar isso agora. Eu vou orar para Jesus. Vai transformar isso agora. Vai acabar com isso tudo agora. Imagina Jesus ouvindo a sua prece querendo transformar uma necessidade que aquele espírito precisa. Né? Por que você não começa ajudando e amparando nos reflexos do problema, nos reflexos do desequilíbrio? Por que você quer, se nem os reflexos do desequilíbrio você quer ajudar, quem dirá o problema central daquele desequilíbrio? Né? Então, a sociedade hoje, 90%, tem desequilíbrios crônicos com relação a entorpecentes, a N desequilíbrios psicológicos que se manifestam no ambiente físico, né? Pela vontade desenfreada de desligar o pensamento contínuo. Então tem N fontes complexas de como aquele espírito, que às vezes está em revolta, está em contrariedade, como é que ele vai adaptar, e você às vezes reencarna com aquele espírito. Mas o cara é altamente viciado em álcool, altamente viciado em cocaína, já se suicidou milhões de vezes, sabe lá quantas vezes já se suicidou aquele espírito, aí reencarna com você. Aí você pensa assim, pô, mas Jesus não pode estar imaginando que eu faça milagre, né? Você tentou amar aquela alma, auxiliar ao máximo que estava à sua disposição, fazer ao máximo, ao servir profundamente aquela alma. Então, às vezes nós queremos criar situações de paz, impondo formas de vida para terceiros. Mas quem disse que aquele terceiro está habilitado a viver a vida que nós já vivemos? Não estou dizendo que a gente é muito equilibrado, não. Mas tem coisas que nós vivemos que a gente quer impor para o outro. A gente não consegue viver em plenitude uma situação de paz, de equilíbrio, e para querer alcançar esse equilíbrio, a gente quer transformar o outro na crítica, na reclamação. Não é assim, é assado. Calma, porque às vezes não é assim, né? Vai criar um embate, lembrando que esse embate é um embate fluídico também. Esse é o problema quando a gente continuar estudando a parte de mediunidade. A gente vai chegar em certos momentos, vai estudar isso. Embate de ideias, embate, condições de contrariedade, é também a contrariedade fluídica. Né? Cada um manipula fluidos de um certo jeito. Opiniões, vontade e formas de viver que vão entrar em conflito. Né? Situações que basicamente falam assim, não, isso aqui é insuportável, não pode existir essa situação. E vamos querer lutar para destruir a forma como o outro reage. Então, tudo isso é o atual cenário da civilização moderna. Né? Agora, em rede social, um problema que era, sei lá, local ou de uma família, é o problema do país inteiro. E todo mundo opina, e opina super mal. Mal, muito mal mesmo. Né? Porque qual é o nosso hábito? Né? Nós temos um seguinte hábito, que é um hábito que eu gosto de associar com a matemática. Todas as vezes que a gente tem um problema, ou que a gente está vivenciando um problema, ou a gente escuta falar de um problema, o nosso psiquismo central é desenvolver a solução trivial. Qual é a solução trivial da matemática? É igualar a zero. Não importa o que eu tenho desse lado da equação, eu tenho que igualar a zero. Você tem que levar à destruição daquele problema. E a maioria das vezes não é para destruir o problema. É para transformar.
E, e quem é espírita cristão sabe disso. Ele não tem que combater o mal. Ele tem que combater as consequências do mal. A origem do mal é um coração ainda que não sabe amar. Como você vai combater um coração que não sabe amar? Odiando ele? Tentando destruir aquele coração? Você entende? E tudo isso se manifesta no nosso psiquismo, na nossa forma de pensar e imaginar as coisas. E nós obramos com essas semimatérias o tempo todo. O tempo todo. Então, o nosso campo emocional está manipulando essas semimatérias o tempo todo. Então, o médium ele vai perceber, por vezes, não como o outro está pensando, mas vai perceber as reações do tipo, da característica de fluídica, a característica fluídica que domina aquele psiquismo naquele momento, naquele instante. E, por vezes, nós estamos ali de sirineu, para ajudar a carregar a cruz, para ajudar a reequilibrar aquele condicionamento psíquico. E não tem jeito. Não tem como você transformar esse fluido sem despender o seu próprio fluido. Então, às vezes, se o seu fluido está um pouco mais equilibrado, qualquer pouquinho mais equilibrado já ajuda. Né? Qualquer copo d'água ajuda a apagar um incêndio. Né? Qualquer copinho d'água. Começou um foguinho em casa, joga um copo d'água, ajuda a apagar o incêndio. Né? A água tem um altíssimo poder calorífico. Né? Não sei se alguém já fez essa experiência. Você pega uma sacola de plástico, enche d'água, segura assim, ó, você vai no carvão quente de churrasco, você encosta a sacola, você apaga a chama, reduz a caloria do carvão vegetal, né, que a gente usa aqui para churrasco, e não derrete a sacola. Porque rapidamente a água, chamada capacidade térmica, né, de alterar a caloria interna na água, né, você mudar quanto de energia você precisa para transformar 1 grau Celsius. Rapidamente você absorve uma grande quantidade de energia e ele sobe a temperatura. A água estava 20 graus, vai para 40, num certo volume. Não te queima, porque 40 graus não queima a mão, só acima de 60. E você conseguiu reduzir a temperatura do carvão, que você acreditava que seria impossível apagar com uma sacola plástica cheia d'água. Então, a mesma coisa com relação aos nossos fluidos, que constituem nosso perispírito. Por vezes surge uma situação de um incêndio local, focado, pontual. Às vezes não é nem com você, nem na sua casa, às vezes é no vizinho. Às vezes é no vizinho. E vai ter uma doação de fluidos, vai ter uma manipulação de fluidos, porque ele considera o quê? O Cristo considera que todos os lares que estão vivenciando esse cristianismo redivivo, que estão vivenciando esses estudos, e acima de tudo, essa busca por um alimento espiritual, está um pouco mais equilibrado com quem está buscando outras coisas, né? Então, de certa forma, essa energia é despendida, é manipulada, é inevitável, né? Para poder reequilibrar certas situações, né? Você vê aquele episódio que tem no livro Nosso Lar, né? André Luiz estava naquela situação alarmante de chegar na casa dele, encontrar um novo marido para a esposa, no lugar dele, mas o cara estava enfermo, com um problema gravíssimo, uma pneumonia gravíssima. Ele via o pulmão, né, encharcado d'água lá, ele sabe que acúmulo de líquido no pulmão é pneumonia grave. E ele sabia que tinha que ser feita alguma coisa urgente. E ninguém dali estava sabendo o que era pneumonia, não sabia, não estava vendo o quadro clínico se agravar. E ele vai, pensa em Sinira, poxa, se a enfermeira Sinira estivesse aqui, pá, rapidamente ela aparece. Você me chamou, André? Aí todo mundo fica com aquela imaginação de superioridade. Não, Sinira, a enfermeira de Nosso Lar, caraca, manipula fluido à vontade. Consegue manipular fluido à torta de... Não consegue não. Não consegue não. Ela sabia que precisava de essências baseadas de eucalipto, ela sabia mais ou menos o tipo. E sabia quem pedir. Porque toda manifestação de bondade, manifestação divina de amor, requer cooperação. Nós fazemos aqui o contrário na Terra ainda por enquanto. Você quer montar uma empresa, você quer montar uma empresa só para você. Se você pudesse botar robôs para trabalhar e não ter ninguém, não ter gente, você escolheria isso. Do que entupir sua empresa de gente. Porque gente é problema, é complicação. E tem que educar as pessoas a gostar de trabalho, a se animar com o trabalho, a servir. E a pessoa se sente usada,
né, maltratada, pede, vai embora, não sei o quê, não quer mais. Então, o psiquismo atual é muito precário. Mas o que ela fez? Ela tinha capacidade para chegar e manipular? Não. E mesmo se tivesse, ela não faria. Porque não faz parte da manifestação divina se desenvolver tudo sozinho. Então ela vai busca cooperação. Então, índios que estavam na mata trazem, ela pede a esses índios manipulam esses fluidos com muito mais facilidade. O eucalipto manipulou lá um acúmulo lá de eucalipto que ela fez um tratamento lá local e conseguiu tirar aquele irmão daquela situação da pneumonia se complicando, evoluindo para uma pneumonia mais grave. Então, assim, a gente tem que observar esses detalhes. Ué, mas ela tirou essa energia de lá, e aí, como é que se equilibra? A própria natureza se auto-equilibrou por serem fluidos vegetais, né? Eles manipularam fluidos vegetais para fazer aquele processo de amparo, de ajuda, né? Então eles sabem que aqueles vegetais se autorregulam. Claro que existe um potencial do que você pode tirar do fluido vegetal, o que você não pode, né? Então, tudo é assim, um pouco. Quando estivermos estudando um pouco mais os detalhes de cada uma designação da manifestação mediúnica, vamos observar que essas explicações com relação ao fluido universal, com relação ao perispírito, com relação a como ocorre o efeito físico a partir desses fluidos, vão ser a base de raciocínio para toda e qualquer manifestação, inclusive essas de relações pessoais. Né? Estamos sempre manipulando os fluidos, o tempo todo, continuamente. E estamos interligados. Os nossos pensamentos estão interligados. Inevitável. E o pensamento viaja muito maior do que a velocidade da luz. Né? Você pensou uma pessoa que está lá no Japão. A pessoa, você está se interligando àquela pessoa. O que você está pensando nessa pessoa? Está desejando mal, desejando bem? Então, estamos todos interligados. Ainda mais quem está próximo, né? Quem está mais próximo, estamos meio que sempre buscando uma balança e equalizando essas energias o tempo todo. Eu sei que é complicado, é bem estranho, né, tudo isso, porque a gente não vivencia isso na matéria, né? Diretamente na matéria. Muitos não percebem, não tem esse sexto sentido, digamos assim, né? Não tem essa sensibilidade para perceber um ao outro a esse ponto. Mas a cada dia que passa, as pessoas percebem. Né? Vamos percebendo que somos sensíveis uns aos outros, né? Então, eu vou marcar aqui, ó, que a gente vai continuar no item 80, tá bom? E a gente continua esse detalhe. E aí, quando a gente estiver avançando um pouco mais, não sei se é para o início do próximo capítulo ou no próximo, não sei, nós vamos fazer uma edição especial só para tratar de fluidos. Afinal, o que é fluido na física, o que é fluido nessa parapsicologia, nessa ciência dessa época de Kardec, qual ele utilizou esses termos. Já até citamos qual livro que nós vamos utilizar, né? Mas eu vou fazer um resuminho, uma apresentação assim rapidinha, só para a gente ter uma ideia do vocabulário e a gente deixa gravado o estudo para isso, né? Para depois usar esse recurso para mais para frente para os outros estudos, tá bom? Não sei se eu me fiz claro, porque o assunto é difícil, né? Tá bom? É bem complicadinho, né? É bastante. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade da noite de estarmos estudando os seus ensinos. Agradecemos, Senhor, por todas as possibilidades que estamos recebendo de aprendizado para transformarmos a nossa vida, como entendemos a vida, como sentimos a vida, hoje e sempre. Assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.